Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Nessa hora, meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Esther 4, o pedido de Mardoqueu a Esther, tá? A gente viu que ontem Ramã, porque Mardoqueu não se curvava na presença dele, né? Ele criou uma ira e quer exterminar todos os judeus. Ou seja, mas Mardoqueu não se curva perante Ramã, porque Ramã é da descendência de Agag, tá? E Mardoqueu é benjamita, da descendência de Saul. E os benjamitas são judeus, então eles não se curvam perante, né? O povo de Agag, né? Então essa luta vem há mais de 500 anos, tá bom? Então aqui ele pede ao rei ali o anel e fala que era um povo que não se curva, e o rei dá. E ele vai mandar exterminar todos os judeus. Tá fácil ali, né? E aí a gente entra aqui o pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária da Geralbano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, porque não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, a tua grandeza. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, lamanda suri decanta. Meu Deus, venha falar conosco, venha falar comigo, ô Espírito Santo de Deus, meu amigo, me enche da tua presença, me dê discernimento, sabedoria da tua palavra, que eu venha ministrar somente a tua palavra, não aquilo que eu quero e que eu acho, mas aquilo que a tua palavra diz, que é verdade, que é vida, que é eficaz, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e exaltado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diz assim, o pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar, né? A gente sabe o quê? Quando ele estava ali, quando ele se veste de pano de saco ali, igreja, é a maneira de ele, né, dele se humilhar, tá? É a maneira de Mardoqueu se humilhar, né? Para dizer a Deus assim, Senhor, nós pecamos, decanta lamanda, nós erramos, né? E precisamos da tua misericórdia. Então, assim, ele se humilha, tá? Então ele rasga. Quando ele soube de tudo que eu te falei ali, né? Que Ramã, né, deu um decreto para exterminar todos os judeus, né? E ali, como ele estava de pano de saco, ele não poderia entrar. Então, a igreja, foi um decreto muito cruel, né? Porque Ramã sabia quem era Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu e Ramã era da descendente dos amalequitas. Eles não vão dizer, eles não tinham, eles eram inimigos, né? E Deus também já tinha decretado que não queria que eles se misturassem, então ele não tinha como se dobrar, tá? Não para Ramã, né? Então, essa destruição que ele já tinha decretado, algo maligno ali, né? Vinha acontecer ali bem na festa da Páscoa mesmo, né? Que ele queria que fosse ali bem para trazer tragédia, né? Porque foi na Páscoa que Deus tirou o povo do Egito, né? No entanto que quando ele vai falar do povo do povo judeu para Xerxes, né? Ele diz assim: existe um povo. Isso você vai ver amanhã no 3:8. Então a Ramã disse ao Xerxes, rei Xerxes, existe certo povo disperso e espalhado entre o povo de todas as províncias do teu reino, do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros, e que não obedece às leis do rei, não convém o rei tolerar, meu Deus do céu, eu tô conseguindo falar, mas não tô ficando velha. É ter tolerância com eles, né? Então era algo bem maligno, né? E realmente, né? Eles estavam dispersos mesmo, né? Então ele queria que... Não, você não é obrigado a tolerá-los, né? Então, destrói eles, mata eles, né? Então, o que que acontece, né? E diz assim, no 3.
Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto, e os judeus, com jejum e choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza, né? Ou seja, a igreja era muito, né? Choro, lamento, devido à dor, à traição, né? Tipo assim, porque igreja, até no dia de hoje, a gente sabe, né, que eles são sempre perseguidos. Não é diferente a gente ver tudo que está acontecendo no dia de hoje, né? Porque é o povo, né, que Deus escolheu para si. E o diabo, ele sempre vai atacar, né? E não é diferente comigo e com você, que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, né? E diz assim, quando as criadas de Esté, os oficiais responsáveis pelo harém, lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-la. Então Esther convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que estava agindo assim, né? Então, ele não aceita, né? Não, eu não vou trocar de roupa porque eu estou, né, me humilhando para que Deus olhe para nós, né? Então era a maneira, né, do povo judeu entender aqui, né, a humilhação, né, de Deus aqui. Era a maneira deles se humilharem na presença do Senhor, né? Era a maneira. Então diz assim, então, no 6, Ratá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus, né? Então foi algo bem maligno, né? E ele estava disposto a dar tudo, né? E ele, né? Quando ele falou isso, até que o rei falou assim, faça com a prata e faça com o povo que você achar melhor, né? Então é algo muito, muito cruel, né? É o que ele fez aqui com o povo judeu, tá? Então, o povo estava sem, não tinha para onde correr, ok? Vamos lá no 8. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo, né? Então, Esté precisava estar indo interceder perante seu povo, porque ela era judia, né? Ela fazia parte da descendência dos judeus. Ratã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império saiba que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei num pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias, né? Então, né, ela se viu, né, numa situação de vida ou morte, porque só podia entrar na presença do rei se fosse chamado. Mas aí, no 12, olha a resposta de Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebeu a resposta, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ou seja, se é judia, você vai morrer também, né? Ou seja, você está no meio, tá? Não tem muito o que você fazer. Você vai morrer também, né? Então, é algo que não tinha, né? Aleluia, glória a Deus, né? Então, quando ele relatou, essa foi a resposta. Essa foi a resposta dele, né? Olha só, entre a cruz e a espada. Mas olha só no 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi um momento como este que você chegou à posição de rainha, né? Então ele falou assim, você não tá entendendo? Tem um mistério aí. A Lamanda Suride canta, né? Aleluia, glória a Deus, né? Tem coisas, igreja, que a gente não pode ficar calada. O Senhor nos levanta, o Senhor nos coloca em lugar de posição.
que é pra gente falar. É difícil? É, né? O medo, né? O medo muitas vezes quer nos paralisar a situação. E canta lá, manda suri, decanta, mostra. Não, você só vai. Você tem um tempo para chegar na presença do rei. Se você chegar e ele não, né, aceitar, você vai morrer, né? Você não foi chamado, né? Você não foi chamada, né? Então é muito forte, igreja, né? E aí, no 15 diz assim. No 15 diz assim. Esse aqui é meu chaveirinho de 5 anos. Este drama, Manuel. Ai, Manuel. Então Esté mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Jejuem em meu favor, né? E aí ele diz assim: não coma. Nossa. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Né? Então, aqui ela já mudou a história, tá bom? Ela falou, não, agora se eu tiver que ir, eu morrerei, né? Nós iremos, né? Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther, né? Igreja, Esther achava que ela não ia, né? Mas Mardoqueu falou, peraí, querida, você tá num palácio, mas você também é judia. É para todos, decreto, né? Foi dado para todos, né? Então, se for da agrado do rei, como ele diz no Ramá diz Ramã diz a Xerxes no 3:4, se for da agrado do rei, que se decrete a destruição deles, eu colocarei 350. Então, assim, é algo terrível, né? Então, igreja, a gente tem que estar atento, né? As coisas que o inimigo da nossa alma quer fazer contra nós, né? Mas nós temos um Deus, aleluia, né? Que tem guardado a minha e a sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que tem guardado a minha e a sua vida, né? Nós temos que jejuar, orar, interceder. O nosso papel é buscar a igreja. Aqui, Esté, ela estava assim, entre a coisa e a espada, não tinha muito o que fazer, né? Eu e você temos que orar, temos que jejuar, né? Às vezes as pessoas, ai, não pode ajudar. A sua vida particular, a sua vida espiritual é muito íntima. Então você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que clamar, você tem que se entregar a Deus, né? Para que Deus venha fazer da minha na sua vida, amém? Então, assim, se eu orar e eu jejuar, eu vou tá o quê? Edificando a mim, né? Eu vou estar me fortalecendo para as batalhas e para as lutas. E a gente precisa estar revestido. Porque pelo jejum, pela oração, Deus muda decreto, Deus muda sentença, né? E a gente vai estar vendo essa história linda e maravilhosa, amém? Deus abençoe vocês, tenha uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que é na paz.